Sob a proteção de Deus e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos para a palestra O Exercício da Cidadania e a Corrupção, com a senhora Maria Clara Cavalcante Bugarim, presidente da Academia Brasileira de Contabilidade e controladora geral do Estado de Alagoas, em comemoração aos 70 anos da Casa de Napoleão Laureano. Convido o excelentíssimo vereador João dos Santos para fazer a leitura do texto bíblico. Bom dia a todos. Só um minutinho, doutor. Todos de pé, por favor. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Amém. Para nos ajudar na condução dos trabalhos, já está na mesa secretariando o vereador João dos Santos, como também nossa convidada especial, doutora Maria Clara Cavalcante Bugarim, presidente da Academia Brasileira de Contabilidade e controladora geral do Estado de Alagoas. Queria convidar também o senhor Garibaldi Dantas Filho, presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba. Queria convidar para compor a mesa a senhora Vitória Maria da Silva, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. Queria convidar para compor a mesa Ângela Dantas, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe. E, por fim, para compor a mesa, queria chamar Gleidson Trajano Farias, presidente da Academia Paraibana de Ciências Contábeis. Convidando a todos para ficarem de pé, para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Brasil, nos onde tem raio vivo, de amor e de esperança.
Passo para o secretário para que ele faça os devidos registros. Registrar as presenças do vereador Fernando Milanês Neto, Léo Bezerra, Bispo José Luiz, Marcos Benício, nosso presidente, vereador Carlão. Fazer também a presença dos convidados. Presença de Ângela Dantas Mendonça, Terezinha Carvalho, Rômulo Teotônio, Gleidson Trajano, Vitória Maria da Silva, Maria de Fátima Moreira. Registradas as presenças. Peço para que Vossa Excelência tome assento na presidência enquanto eu apresento a nossa palestrante. Com a palavra, o vereador Marcos Henrique. Senhoras e senhores, funcionários da casa, vereadores aqui presentes, as pessoas que nos assistem nesse momento pela TV Câmara, senhoras e senhores, membros dessa mesa, é com satisfação que recebemos como palestrante na comemoração dos 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa, doutora Maria Clara Bugarim, alagoana, natural de União dos Palmares, detentora de 3 graduações, Ciências Contábeis e Administração pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió e Direito pela Universidade de Fortaleza, e 2 especializações em Auditoria e Administração em Recursos Humanos pelo Centro Universitário SESMAC Fejal. Doutora Maria Clara tornou-se mestre em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo e doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Concluiu ainda em seu 2º doutorado em Contabilidade pela Universidade de Aveiro, em parceria com a Universidade de Minho, ambas em Portugal. Conhecida por sua determinação e por quebrar paradigmas, desde muito cedo, vem ocupando posições de destaque nas áreas governamentais, acadêmica e das entidades de classe, assumindo com brilhantismo cargos até então nunca ocupados por mulheres. Em Alagoas, atuou como auditora-geral do Estado, técnica de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, diretora financeira do Instituto de Previdência e PASEAL, Secretaria de Assistência Social do município de Santana do Mundaú, em Alagoas, e presidente da Associação dos Servidores do IPASEL. No Ceará, destacou-se por sua atuação docente no programa de mestrado e doutorado da Universidade de Fortaleza, com inúmeros trabalhos voltados à modernização e à excelência dos cursos de Ciências Contábeis. Atuou ainda na direção do Centro de Comunicação e Gestão desta instituição. Em decorrência de sua luta pelos direitos e garantias da classe contábil, foi agraciada com inúmeras homenagens, sendo merecedora de várias condecorações e títulos. Atualmente exerce o cargo de Controladora Geral do Estado de Alagoas, sendo apontada como uma das responsáveis pelo salto qualitativo no ranking de transparência pública. Também é atual presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, Abracicom, cargo que ocupa pelo 2º mandato consecutivo. Sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo. É um grande prazer para mim também, como contador, que sou de formação, estar recebendo a senhora nesse momento. E, em nome da mesa diretora da Câmara Municipal, todos nós agradecemos muito a sua presença aqui como parte integrante dessa comemoração alusiva aos 70 anos da Câmara Municipal. Senhoras e senhores, fiquem agora com a palestra da doutora Maria Clara Bugarim, com o tema O Exercício da Cidadania e o Combate à Corrupção,
dentro do ciclo Câmara Aberta, Diálogo da Democracia, que integra a programação dos 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa. Seja bem-vinda e é um grande prazer para nós recebê-lo. Convido o vereador Marcos Henrique para reassumir a presidência. Queria registrar também aqui a presença de Cícero Neves, contador e presidente da ASA dos Contabilistas. Luciano Fernandes, contador. Joseane Tagino, contadora. E Marlene Maciel, contadora. A palavra, doutora Maria Clara. Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, saúdo o contador, vereador e contador Marcos Henrique, que ora preside esta sessão. Também saudar ao vereador João dos Santos, que também nos honra, estando secretariando esse momento. Saudar, de uma forma especial, ao presidente desta casa, vereador Marcos Vinícius, e o vereador contador Tibério Limeira, que tão gentilmente Marcos Vinícius e Tibério me fizeram esse honroso convite, e em seus nomes peço vênia para saudar a todos os nobres vereadores desta casa e, em especial, os que me dão o privilégio das presenças. Saudar a todas as senhoras e senhores, em nome do presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba, contador Garibaldi Dantas, que hoje também nós estamos comemorando aqui nesta cidade um momento muito especial. Estamos participando da nossa 6ª Convenção Paraibana de Contabilidade e temos um público muito interessante, participando de debates também de temas da maior relevância para a nossa categoria. Então, senhoras e senhores, inicialmente, mais uma vez, eu quero agradecer esse convite, dizer da minha emoção, da minha alegria, uma vez que tive também a oportunidade de dizer ao vereador Marcos Vinícius que sou filha adotada desta terra, recebi aqui, com muito orgulho, com muita honra, a cidadania paraibana. Então, esse meu sotaque das Alagoas, o nosso Nordeste sempre unido, e é com muita alegria que eu vos falo, não na condição de palestrante, mas muito mais na condição de uma servidora pública, apaixonada por uma causa, e eu fiz questão também de enfatizar essas palavras para o vereador Marcos Vinícius, quando ele me disse do nível de convidados que os senhores vêm recebendo nesse momento tão importante, comemorando os 70 anos dessa casa. Disse ao vereador que, na condição de uma mera servidora pública, eu estou aqui contribuindo e, principalmente, falando de um tema que nós acreditamos ser da maior relevância. E as minhas primeiras palavras, além de agradecer a oportunidade, é de parabenizar aos senhores pela lucidez, pela coragem de trazer para esta casa uma discussão tão relevante, de um tema que, com certeza, é um tema que precisa ser enfrentado. Então, agora, como é que nós vamos passando? Posso falar sem slide, não há problema. Então, nós vamos falar, como foi dito, em relação a alguns itens em relação à corrupção. E claro que nós precisamos enfatizar
que esse mal, essa grande mazela, não é privilégio do nosso país. Hoje, acredito que, diuturnamente, nós acordamos e dormimos falando desses grandes problemas e que nós não podemos esquecer que é a corrupção o grande mal da humanidade, do nosso planeta, e que esse tema ele é tão discutido que hoje nós temos também rankings mundiais que já medem, né, o grau de corrupção do país. E, infelizmente, o nosso Brasil, nós não estamos numa posição muito confortável em relação a esse tema. Nós estamos na 79ª posição, atrás de países que nós não ficamos, como eu falei, confortável. Mas precisa ser enfrentado, e precisa ser enfrentado principalmente entendendo a nossa realidade. Entendendo que falar em corrupção no país, no Brasil, nós temos que encarar que temos diversos Brasis. Um país continente, um país com suas desigualdades imensas, mas um país também extremamente rico, amplo, e que a gente precisa entender e encarar esse grande desafio. E é exatamente por isso que nós temos hoje, na Folha de São Paulo, há vários anos, nós estamos medindo qual é o maior problema no nosso país. Então, a Folha faz essa pesquisa nacional e a população brasileira, ao longo dos anos, sempre apresentou problemas ligados à saúde, à educação, à violência, como os principais problemas que precisariam ser enfrentados pelos gestores públicos. Mas agora, a última pesquisa já apontou que é a corrupção. Com 34%, a população brasileira foi e respondeu que é através da corrupção que os recursos são desviados e que nós continuamos, infelizmente, enfrentando os problemas nessas áreas tão nevrálgicas, tão importantes. Então, corrupção, a população falou, é o grande problema. E quando a gente diz a população falou, então acho que é de vital importância estarmos aqui, na Casa do Povo, para que a gente discuta esse tema e, principalmente, para que a gente venha refletir que falta de legislação não há. E então, vamos nos reportar inicialmente para a nossa Constituição. Primeiro, queria falar para a Adriana que não estou enxergando nada e que estou indo no... não dá para acompanhar. Não. Bom, então, aqui nós estamos falando, primeiro, trazendo para a nossa Constituição, quando já, né, a gente percebe que falar em um país de um regime democrático, mas, acima de tudo, em uma república federativa do Brasil. Uma república onde o seu próprio nome está colocando, que é república, quer dizer, na sua origem, coisa do povo. A república onde, através da nossa Constituição de 88, da nossa Constituição Cidadã, a Constituição nos dá direitos plenos de cidadania. Nós não podemos esquecer disso, que se nenhuma outra legislação nós tivéssemos, só na nossa Carta Magna nós já teríamos força para enfrentar esse grande problema e essa grande mazela. Posteriormente, nós falamos aqui em cidadania. Então, a Constituição, de novo, retorno recordando que, desde o seu artigo 1º, ele já nos garante uma força popular muito grande. A Constituição já garante a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana e, claro, que todos os valores precisam ser respeitados dentro de um ambiente de pluralismo político. Depois, no artigo 37, aí eu acredito que o legislador ele foi extremamente feliz, e a gente poderia dizer aqui um provérbio, sem querer vaticinar, ele já nos dava a receita. Ele já nos apresentava que imaginar em uma gestão pública responsável e séria, eles precisariam, acima de tudo, centrar os princípios da administração pública em algumas palavras que não é por acaso que nós estamos colocando a questão de LIMP.
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, são esses os princípios da administração pública que a nossa Constituição cidadã ali explicitou e garantiu. E o grande antídoto, o grande remédio, vamos dizer assim, quando cheguei, nós fizemos um bate-papo com a jornalista e ela dizia, e a corrupção? Afinal de contas, qual é o remédio? E se puder, vamos dizer assim, se existe uma profilaxia, está aqui o ponto central que a gente precisa encarar. O grande antídoto para se enfrentar a corrupção no nosso país chama-se controle e transparência. É através do controle e da transparência que nós vamos, sim, enfrentar esse grande mal que tem cura e que é preciso que todos os cidadãos abracem essa questão. De novo, lembrando, vindo para a questão do controle, que é uma matéria que é muito cara para nós profissionais de contabilidade, que a própria Constituição, no seu artigo também 70, já reforça e já leva o controle para um patamar de um princípio constitucional. O controle que é exercido através do controle interno, através do controle externo e, principalmente, do controle social. E aí, quando a gente coloca quais são as instâncias que esse controle ele pode ser exercido. Então, aqui, volto a dizer e falar para os nobres vereadores, é nesta casa, no exercício pleno do controle externo, onde os senhores, com a força que a legislação os concede, que é preciso que esse controle externo, com o auxílio dos tribunais de contas, ele seja exercido de uma forma plena, de uma forma eficaz e, acima de tudo, que tenhamos condição de despertar a sociedade para o exercício do controle maior que nós reputamos que existe, que chama-se o controle social. É esse controle social que vai possibilitar que toda a sociedade entenda a força que tem, entenda o direito que lhe é dado pela nossa Constituição e que venha auxiliar efetivamente o nosso país para que a gente consiga virar o jogo e para que a gente consiga ter um país melhor, que eu tenho certeza é o objetivo de todos nós. E, claro, exercer o controle social, aí a gente vai e recorda a outra grande palavra, transparência. Por quê? A informação é a grande moeda da cidadania. É a partir do momento que, se eu estou num país democrata, eu preciso de informações para poder auxiliar o meu país. E a transparência, quando a gente fala na transparência, então vem o grande paradigma que precisa ser enfrentado. É que nós somos de uma geração que ainda entendemos o sigilo como a regra. E nós temos que entender que o sigilo chama-se a exceção. A exceção é o sigilo. E isso é algo importante que a gente precisa entender, porque é um paradigma que precisa ser quebrado. Todas as vezes que nós solicitamos uma informação a um órgão público, o próprio servidor público já pergunta o porquê é que o cidadão está solicitando aquela informação. Então, vamos lembrar aqui dos próprios ditames constitucionais, onde se diz: sigilo é regra e nós temos o direito de solicitar, independente de ter que dizer o que é que eu vou fazer com essa informação. Esse é o grande, vamos dizer assim, é o grande desafio que a gente precisa entender. E aí a gente passa rapidamente em uma linha do tempo, só para poder entender onde é que o tema transparência hoje está albergado. Então, aqui nós falamos sempre na Constituição, mas esse tema vem sendo, vamos dizer, evidenciado de uma forma muito, muito ampla. Então, nós, posteriormente, tivemos em 2000 a aprovação da nossa LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde também exige e cobra do gestor publicação,
dos seus atos. Nós temos os portais da transparência no governo federal, a partir de 2004, num grande avanço. A lei complementar 131, que é a nossa lei da transparência, mas aqui, nesse debate, nós gostaríamos de falar em um só ditame legal, que seria a nossa Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527. Então, através dessa lei de acesso, conhecida como a LAI, então, só falar desse assunto nesta casa, nesta Câmara Municipal e na Casa do Povo, eu já poderia dizer, presidente, que valeu a pena ter vindo. Chegar e falar para vereadores, para a população, recordando que a lei de acesso é um grande instrumento de combate à corrupção e que ela precisa ser amplamente seguida. Como eu falei, é tudo que um servidor público acredita. E aí nós não poderíamos também deixar de enfatizar a abrangência da lei de acesso à informação, recordando sempre que esta lei, ela precisa e deve ser seguida por todos os poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, ninguém está acima dessa lei. Todos os poderes, todos os órgãos públicos e toda a legislação, seja administração direta, seja administração indireta, inclusive sociedades de economia mista. Nós tivemos algumas discussões com banca de advogados, pasmem os senhores, que estavam assessorando presidentes de grandes órgãos de assessoria de economia mista, dizendo que aquela entidade não precisaria da publicidade às suas contas. Então, isso é um retrocesso, a gente nem acredita que existe, mas eu vivenciei essa situação e por isso que eu faço questão de enfatizar e chamar a atenção. Todos estão sob a obrigação da LAI, da Lei de Acesso, no sentido de prestar contas, no sentido de dar publicidade. E essa legislação, ela foi extremamente ampla e importante a partir do momento que ela também divide a transparência em dois grandes momentos. Se fala na transparência ativa e na transparência passiva. Então, aqui vamos ao ponto central da nossa fala. A partir do momento que eu, Câmara Municipal, entendo que a transparência ativa, ela precisa ser exercida, nós precisamos cobrar. Nós precisamos cobrar dos órgãos públicos, uma vez que a transparência ativa, para que a gente entenda a sua definição, que é extremamente simples, a essência é o dever do Estado de prestar contas, independente de ser provocados. Se o que é público é nosso, se o gestor público gerencia os nossos recursos, ele é obrigado a prestar contas. E a LAI, ela estabelece que é preciso, através dessa transparência ativa, que os estados e municípios prestem contas através dos seus portais. O portal da transparência, ele precisa evidenciar todas as receitas, despesas, todas as informações acerca de convênios, contratos, licitações públicas, repasses estaduais e federais, todas as transações entre que o serviço público ele está envolvido, precisa estar evidenciado nos portais das transparências. Aí, uma outra, vamos dizer assim, um outro ponto que nós queremos destacar. Quando se falou aqui que, com muito orgulho, nós conseguimos uma boa performance na transparência de Alagoas, é porque, a partir do momento que nós temos rankings, nós analisamos também se essa informação ela está sendo prestada da forma que a lei exige. Não pode se ter burla. Por exemplo, salário de servidor público. Todas as vezes que a gente observa em um portal da transparência, se vocês colocarem o meu nome no portal da transparência de Alagoas, está lá Maria Clara Bugarim e ao lado salários, descontos. Em alguns desses
portais, você coloca o nome do servidor, sai uma matrícula, aí você vai rolando, daqui a pouco sai o salário de todo mundo, no que nós chamamos juntos e misturados, e isso não é transparência. Isso é uma burla que nós não podemos admitir. Estou dando o exemplo como salário, mas é dessa forma, agrupando informações importantes, que alguns poderes e alguns órgãos estão burlando a transparência, e os órgãos que hoje estão estudando e acompanhando essa matéria, eles observam essa questão com muito rigor. E nós temos também a transparência passiva. Na transparência passiva, todos os órgãos têm a obrigação de ter um serviço de informação ao cidadão, que nós chamamos de SIC. Quando o cidadão quer uma informação, o Estado tem a obrigação de informar e de ter no seu órgão o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. E mais, hoje nós já temos o e-SIC. Vivemos no mundo digital, precisamos acompanhar as tendências. Então, hoje nós temos programas e o e-SIC é disponibilizado para a sociedade para que o cidadão comum possa solicitar uma informação, e aí vem outro ponto central, e eu gostaria também que todos ficassem atentos a essa questão, a questão de que a legislação estabeleceu também prazos. A legislação coloca que, a partir do momento que o cidadão solicita a informação ao Estado, em até 20 dias o Estado tem a obrigação de responder. Depois que ele responde, se essa resposta for o que nós chamamos de enrolation, ou seja, não satisfez, fez vamos dizer, uma resposta que nós falamos no nosso Estado, uma conversa de malandro para delegado que não está convencendo ninguém, volta, existe um órgão, no caso de Alagoas, é a Controladoria Geral do Estado, que vai julgar todos os recursos impetrados pelo cidadão, porque a lei também dá essa condição. O cidadão solicita, se não se satisfaz, ele entra com recurso, e aí, em até 10 dias, o órgão tem, sim, que atender a essa solicitação. E aí vem, presidente, vamos dizer assim, a resposta do resultado do trabalho que foi feito em Alagoas. Quando nós assumimos o Estado, em Alagoas, nós tínhamos uma nota de 6,2 no ranking da transparência. Como nós falamos, órgãos como o Ministério Público Federal, o Ministério da Transparência, eles criaram rankings e eles vão observando algumas questões importantes. Primeiro, o portal da transparência do seu Estado, do seu poder, efetivamente cumpre a lei de acesso? E isso é vital para a gente poder entender. Primeiro, a primeira questão que precisa ser cumprida, todas as informações exigidas, e a lei discorre sobre elas, precisam estar explicitadas, mas a essência é essa, toda receita, toda despesa. Depois, é preciso também ver, porque essas informações, elas são solicitadas por sistemas, e não dá para ter burla. Então, todas as informações que o cidadão solicitou, efetivamente o Estado respondeu. Hoje eu posso dizer para todos os senhores, com muito orgulho mesmo, que no Estado de Alagoas nós não perdemos um prazo. Nós assumimos, chamamos uma equipe de profissionais apaixonados pelo serviço público, profissionais que não acham e não encaram como utopia fazer o certo, porque uma outra coisa que nós queremos evidenciar é que o cidadão brasileiro, eu acho que nós nos encontramos anestesiados, nós estamos perdendo o poder de indignação, no sentido de entender que nós não podemos parar de nos indignar com as questões erradas, nós não podemos achar utópico que servidores públicos possam cumprir realmente o seu horário de serviço, que o servidor público tem capacidade técnica para mudar situações. E foi isso que nós fizemos no nosso Estado. Chamamos servidores públicos, não contratamos consultorias milionárias que, via de regra, vêm para os nossos estados
cobram fortunas, vão embora, não deixam informação nenhuma que agregue valor e não mudam realidade. Em Alagoas, foram esses servidores públicos que abraçaram essa causa e, a partir daí, nós iniciamos o trabalho. Agora, também, por dever de justiça, eu faço questão de aqui dizer que servidor público responsável, o bom técnico, ele é essencial, mas a vontade política faz total diferença. Nós tivemos liberdade para exercer o nosso trabalho. O governador, a partir do momento que nos desafiou, ele nos deu condição plena para exercermos a nossa função. Nós não tivemos nenhum impedimento, por isso que nós falamos, todas as informações estão lá explicitadas, todas as solicitações do cidadão, elas foram respondidas. Agora, também vamos ser verdadeiros. Isso nos garante que não tenhamos problemas? Claro que não. Infelizmente, recentemente, nós ouvimos no nosso Estado problemas até no Fantástico, que foram evidenciados em Alagoas. Ficamos tristes, mas, na essência, tudo que foi levantado, a matéria dizia: tiramos do portal da transparência Graciliano Ramos. E, em alguns momentos, em algumas discussões, claro que também nós ouvimos: Maria Clara, o portal agora está trabalhando contra o Estado? Claro que não. Se o cidadão analisou o portal e observou ali qualquer situação inadequada, a gente precisa apurar. E o portal, ele simplesmente traduz a realidade do que está acontecendo. E a gente fica muito feliz que os problemas sejam evidenciados, mas que, acima de tudo, a gente possa corrigir problemas na gestão pública. Aí eu acredito que não existe utopia. Estado sem problema e sem, vamos dizer assim, principalmente problemas de controles, nós sabemos que dentro de uma máquina pública a gente vai continuar sempre encarando esses problemas. Agora, preciso evidenciá-los para que a gente mude essa realidade. É essa a nossa essência. E não posso deixar também aqui, senhores, de fazer um comercial do meu Estado. Dizer que, quando nós mudamos essa realidade, nós também renomeamos o nosso portal da transparência. Renomeamos o nosso portal e colocamos o nome de Portal da Transparência Graciliano Ramos, para dizer que o Estado de Alagoas não aceita ser rotulado como um Estado simplesmente problemático, como um Estado que vem nacionalmente apresentando problemas. Eu sou uma lagoana que me orgulho do meu Estado e eu sou uma lagoana do Estado de Graciliano Ramos, o precursor da responsabilidade fiscal no meu país. E é exatamente com o nome desse grande baluarte, deste líder acima do seu tempo, que foi o primeiro prefeito do nosso país que prestou contas, que deu o exemplo de prestação de contas do que nós chamamos de accountability. Não precisa mais não, Adriana, o resto já vai pontuando. Então, em cima dessas questões e em cima desse trabalho que nós fizemos, aqui a gente vai, só mais esse slide. Aqui nós vamos falar, e nós, profissionais de contabilidade. Então, aqui estou falando, como eu falei, enquanto servidora pública orgulhosa, olhando os nossos parlamentares, né, representando a força e a casa do povo, mas também me permitam rapidamente, já concluindo as minhas palavras, de apresentar a nossa classe para os senhores. Esse momento, assim, é da maior relevância, na hora que e principalmente que aqui, rapidamente, eu observei 2 parlamentares contadores, o presidente agora da mesa e um outro vereador que me fez o convite, o vereador Tibério. Então, vejo 2 parlamentares contadores, né, que nos honram aqui, né, com a sua participação, e que nós não poderíamos deixar de apresentar a classe contábil brasileira para todos os senhores. Então, hoje,
nós representamos um grande exército, senhores. Hoje nós representamos mais de 500 mil de profissionais neste país. Mas esse exército, a gente está sempre evidenciando, esse exército quer levantar a bandeira do bem. Esse exército quer fazer a diferença e contribuir de uma forma mais significativa para o nosso país. Na Paraíba, acho que também nós temos aqui os números do nosso estado. Nós temos no nosso Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba mais de 4.000 profissionais e que queremos nos colocar à disposição desta casa. Nós queremos nos colocar à disposição para diuturnamente contribuirmos com o poder legislativo em prol de políticas públicas responsáveis, em prol da transparência, em prol do controle, que é com esse trabalho conjunto que nós vamos, sim, contribuir e mudar realidades. Tem aqui algumas ações que eu também não vou precisar passar slide, mas já concluo minha fala dizendo que este Conselho criou um grande programa de voluntariado da classe contábil para despertar esses profissionais da contabilidade, dizendo, nós somos muitos, nós detemos o conhecimento, e existe a grande máxima que diz que quem detém o conhecimento, quem detém a informação, detém o conhecimento, então nós temos informações privilegiadas, mas a gente precisa fazer valer a nossa força. E primeiro a gente precisa nos apresentarmos para a sociedade, que é o que estamos fazendo aqui agora, dizendo, queremos contribuir, queremos enfrentar a corrupção agora. O que é que a gente não pode esquecer? É que estamos abraçando uma campanha das pequenas corrupções. É lembrando sempre que quando a gente fala em corrupção, nós criamos um estereótipo de achar que o corrupto é o outro, que o corrupto é o mau gestor, que o corrupto é o mau político, que o corrupto é o outro. E não lembramos que quando a gente aponta, aí a gente está aqui com o gatilho, que somos nós, população brasileira, que estamos anestesiados, que praticamos pequenas corrupções diárias que precisam ser combatidas, que precisam ser enfrentadas, porque a gente aprova uma lei de trânsito, mas nós dirigimos no celular. Nós fizemos em Alagoas uma matéria, por exemplo, na praia, quando nós falávamos das pequenas corrupções, onde nós mostrávamos, o Detran nos deu um respaldo e nós mostrávamos as leis de trânsito. Ninguém dirige com celular e a matéria mostrava. A faixa de pedestre, ninguém respeita. A praia, todo mundo suja. A prova, todo mundo cola. Ou seja, são pequenas e pequenas corrupções que nós estamos criando uma população cheia de não conformidades. E é isso, né, e é dessa forma que eu quero concluir a minha fala e a minha contribuição, é dizendo que não existe país corrupto se a população não mudar. Tá certo? Se nós mudarmos a nossa postura, nós vamos ter sempre os melhores representantes, os melhores políticos, porque eu faço o meu dever de casa. É essa grande reflexão e solicitar a todos os senhores. De novo, o presidente Marcos Vinícius está chegando, eu queria dizer, presidente, a grande mensagem nossa é nos colocar à disposição desta casa. O presidente do Conselho da Paraíba aqui está, Garibaldi, apresentando mais de 4.000 profissionais para que a gente consiga desenvolver campanhas conjuntas, campanhas de conscientização. Vamos chamar os nossos Detrans, fizemos isso em Alagoas, vamos pegar a equipe da Lei Seca e fazer um trabalho junto de combate à corrupção, vamos abrir canais de diálogo, vamos pegar essa classe e também chacoalhar e dizer, vocês precisam contribuir de uma forma mais ativa. Contadores e vereadores juntos, contribuindo para o nosso país. Muito, muito obrigado. É uma honra participar dessa manhã com os senhores. Só aqui para o vereador João dos Santos.
Alô. Registrar a presença de Silvana Dantas, conselheira do CRC Paraíba. Maria de Fátima Araújo Porto, contadora. Vilma Pereira de Souza, vice-presidente administrativa do CRC Paraíba. Antes de entregar o certificado, eu queria só conceder 2 apartes, conforme foi me pedido de maneira muito breve. Primeiro, para o presidente do Conselho, Garibaldo Dantas. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria, em nome do Conselho Regional de Contabilidade da Paraíba, externar toda a minha gratidão por essa casa e parabenizar os 70 anos da Câmara de Vereadores, no nome do presidente que aqui está, Marcos Vinícius, Marcos também, do deputado... Vereador João dos Santos. João dos Santos. E dizer também que foi esquecido aqui o nome de uma ex-vereadora que hoje é deputada, Elisa, que também é contadora e recentemente portou-se dessa casa para a Assembleia Legislativa, mas que também é contadora. E nós, como contadores, temos o maior prazer de, cada vez mais nos órgãos públicos, temos contadores que entendam o quanto a gente trabalha, a nossa profissão, para que cada vez mais nós possamos, nessa interação, ajudarmos a sociedade, porque eu acho que é isso que essa casa deve fazer. O papel fundamental é ajudar a sociedade, é auxiliar naquilo que for possível, e junto com nós, contadores, eu acho que essa casa fica ainda mais forte. Por quê? Porque nós trabalhamos quase que diariamente com as leis. Nós é que tratamos essas leis, nós é que sabemos como aplicá-las na prática. E é dessa casa que saem as leis municipais que nós iremos aplicar. Então, nada melhor do que essa junção de legislação com quem aplica, para que se possa tornar uma lei, que possa se fazer aqui nessa casa, ou aprovar uma lei nessa casa, que possa minimizar o sofrimento das pessoas, dos cidadãos paraibanos, dos cidadãos pessoenses. É isso que eu me proponho. Agradecer a Maria Clara, que veio de Alagoas, não só para habilitar o nosso evento, que nós estamos um evento hoje no Hotel Manaíra, começou ontem, com mais de 200 profissionais lá no Hotel Manaíra, e que, graças a Deus, o evento com muito sucesso. Agradecer essa Câmara de Vereadores e dizer que o Conselho Regional de Contabilidade vai estar sempre aberto a qualquer discussão que os senhores queiram que nós participemos, para ajudar aos senhores a, cada vez mais, tornar o povo pessoense cada vez melhor e cada vez mais saudável e cada vez mais íntegro. Muito obrigado a vocês. Obrigado, doutor Garibaldi. E, por fim, vereador Carlão. Contadora Maria Clara, secretário, muito obrigado por sua presença e trazer para essa casa um debate tão importante, que é o combate à corrupção. E escutando a senhora falar com tanta sabedoria e experiência, contadora e secretária, eu lembro, ainda estudando, a senhora fez alguns pontos relevantes e importantes a respeito da Constituição, e ele trazia um pouco de moralidade, né? Na realidade, ele já trazia a nossa Constituição, né? O uso da moralidade como um dos aspectos fundamentais da coisa pública. E entrando um pouco mais, eu lembro que existia uma lei, e a gente precisava de algo que regulamentasse já essa moralidade diante das ações públicas. Os Estados Unidos, ele implementou essa lei de regulamentação anticorrupção já em 1977. E o Brasil só veio implementar e regulamentar tudo isso a partir de 2013, que é com a lei de anticorrupção, que é a lei 12.846. A grande pergunta, às vezes, que eu faço a mim mesmo, doutor, e fica aqui para a gente lembrar, é se nos Estados Unidos já existia essa lei de anticorrupção em 77, e nós só tivemos uma regulamentação da lei de anticorrupção em 2013, será que não existia corrupção no Brasil de 77 a 2013? Então, só ratificar esse compromisso que a senhora tem realmente de transformar
né, toda a coisa pública, todos os atos lesivos, né, à coisa pública, e ouvir a senhora falar, e dentro dessa casa principalmente, é gratificante, e a gente sai daqui com um valor a mais. Nosso presidente Marcos Vinícius, ele vem implementando uma política diferente, essa política de transparência. O nosso município, ele também se destaca por ser um município de excelência na transparência. E agradecer, doutora Maria Clara, por suas palavras, por seus atos e sua mudança. Acho que a corrupção está nos pequenos atos. E se a gente consegue mudar os pequenos atos, a gente consegue mudar todo esse Brasil. Muito obrigado e que Deus abençoe. Obrigado, Carlão. Queria convidar o presidente da casa, o vereador Marcos Vinícius. Queria convidar o bispo José Luiz. Queria convidar o vereador Carlão. Queria convidar o vereador João dos Santos para entregar aqui o certificado à doutora Maria Clara. Queria convidar todos a compartilhar desse bolo e queria declarar encerrada a sessão. Obrigado pela presença de todos e todas. Obrigado.